do ano, a gente encerra a nossa semana de revisão com ciências. E aí, em ciências, nós vimos o tratamento e a distribuição da água. A gente começou a nossa apostila falando sobre um poço que usa cimento, tijolos, areia para ser construído. Por quê? Porque ali tinha uma fonte de água natural. O problema é se essa água natural está própria ou não para o consumo. Então, ela precisa ser potável. Então, água potável é água própria para consumirmos. E aí, depois, veio na apostila a foto de um técnico fazendo o teste de uma água. E aí, nós vimos no fundo dessa foto que tinha uma fábrica. Você teria coragem de beber uma água onde tivesse uma fábrica próxima? Acho que não. Então, nós vimos que a água não pode faltar na nossa casa, que a água é um líquido indispensável aos seres vivos. Como diz a Júlia, sem água nós viramos uma múmia. Por quê? Porque quando a tia Jana explicou como fica a pele do ser humano sem água, porque nós precisamos beber água para ficar hidratados, a tia Jana explicou exatamente assim, que se a gente não beber água, a nossa pele vai secando, secando, secando e nós ficamos uma múmia. E aí, quando a tia Jana falou o que aconteceria com o ser humano sem água, a Júlia realmente respondeu: nós vamos ficar secos até virarmos uma múmia. Então, a Júlia nunca mais vai esquecer da explicação da tia Jana se faltar água no nosso organismo. Então, nós precisamos de água o tempo todo para beber, para fazer nossas tarefas diárias, para as fábricas. Então, se houver a escassez de água, o nosso mundo, infelizmente, o nosso planeta morre, tá? Então, nós vimos sobre o saneamento, que são criados, né, os canos embutidos embaixo do solo até a água chegar à sua casa. E aí nós vimos o passo a passo da estação de tratamento. Eu gostaria que vocês estudassem aquelas palavras que apareceram na apostila, o que é decantação, o que é floculação, o que é filtração, quais são as substâncias que são colocadas na água. Então, eu gostaria que você estudasse essa parte. O que significa ETA? O que significa ET? Que é estação de tratamento de esgoto. E na nossa apostila nós vimos também que o esgoto tem que ser tratado para ser devolvido aos rios e mares. E aí apareceu uma coisa curiosa, que nas zonas rurais são criadas fossas sépticas e sumidouros, que são 2 poços que são cavados, que são colocados no solo, e eles são jogados o esgoto. Um tem a função de deixar toda a sujeira baixar para depois ser recolhida, e o outro, através do cano, termina de filtrar aquele esgoto para ele ser distribuído novamente nos rios e lagos. Então, essas fossas e esses sumidouros, eles têm que ser sempre limpos. Igual a estação de esgoto. A estação de esgoto funciona o tempo todo, gente. Mas tem um momento que ela é desligada e aí todos os filtros, todos os reservatórios, eles precisam ser limpos para dar continuidade ao tratamento, tanto do esgoto quanto da nossa água, tá?
Então, nós vimos as doenças. E aí, água contaminada pode dar diarreia, pode dar vômito, pode dar cólera, pode dar hepatite. E são doenças que podem levar à morte. Depois nós vimos a contaminação do solo. Quando a pessoa vai lá, faz o número 2, aí aquele solo fica contaminado. Daquele solo contaminado, se tem uma plantação ali perto, e aquela plantação é atingida pelos ovos minúsculos da ascaridíase. A ascaridíase tem um nome bonito, mas ela não é nada bonita. A tia Jana, inclusive, mostrou foto da ascaridíase no Hangout. Inclusive, teve criança que me falou que a ascaridíase parecia com macarrão. Olha isso! E a ascaridíase nada mais é que a nossa lombriga, que você toma vermífugo, que o seu pediatra passa uma vez por ano, que nós precisamos tomar, inclusive, que elas ficam alojadas na parede do nosso intestino. E aí elas vão crescendo ao longo do tempo. Então, elas causam dores abdominais, dores intestinais. E nós precisamos, a cada 6 meses, o pediatra, inclusive, passa um exame de fezes para detectar vermes existentes no seu intestino. Se você tiver verme, ele vai dar um remédio prescrito e aí você toma e elimina, tá bom? Então, temos que ter cuidado. E aí nós também vimos algumas medidas que nós temos que ter para evitar doenças que são transmitidas por água ou alimentos contaminados. Então, o que a gente precisa fazer? Ferver a água antes do consumo. Então, você acha que aquela água não está boa, não está legal, não está com a cor muito boa? Ferve. Deixa ela esfriar e coloca no filtro. Higienizar os alimentos com água fervida ou lavar muito bem os alimentos. Principalmente folhagens, precisam ficar de molho alguns minutos dentro de bacia de água para tirar os resíduos de sujeira. Lavar as mãos. E aí, nós vamos entrar na lavação de mão que o brasileiro até então não tinha o costume de lavar as mãos. E aí, por causa dessa pandemia, por causa do surgimento do coronavírus, ou mais conhecido como Covid, o brasileiro precisa lavar a todo momento as mãos. Então, não é só o uso do álcool gel. É você também, quando sair do seu banheiro, lavar as mãos. Quando você chegar a um restaurante, antes de comer, lavar as mãos. Quando você sair do restaurante, lavar as mãos. Quando você chegar da rua, lavar as suas mãos, tirar a roupa, não usar a mesma roupa no outro dia, tirar os seus sapatos, deixar do lado de fora. E aí são medidas de higiene que todos nós sabemos, mas que muita gente não faz. E aí nós temos que não devemos tomar a água de lugares desconhecidos, né? Bica, não sei de onde vem aquela água. Não entrar em rios e lagoas que possam estar contaminados por esgoto. Então, chegou num lago, chegou numa lagoa, chegou numa cachoeira, viu resíduo de lixo, não entra. Aquela água pode estar contaminada. Infelizmente, não foi você que foi o culpado, mas você vai pagar o preço por alguém que deixou o lixo ali para contaminar o rio. E nós vimos também que através das chuvas, com o lixo entrando nos bueiros, os nossos amiguinhos ratos começam a nadar, fazer um nado sincronizado na enchente. Olha que beleza! E olha que tem gente que mergulha. Vocês já viram na televisão as reportagens das pessoas mergulhando quando chove muito e o nível da água sobe, que cobre as ruas? Tem gente que mergulha. E aí, não assim,
não lembram que o rato também mergulha, gente. E aí, infelizmente, o rato, através da urina, deixa uma bactéria que gera uma doença chamada leptospirose. É uma doença que, se não for identificada em tempo hábil, pode levar à morte, infelizmente. Então, nós fomos, para quanto tempo nós precisamos aí usar a água para não desperdiçar. Então, nós vimos que a água pode acabar. Se acabar, nós vamos juntos. Nós vimos que pessoas desperdiçam muitas vezes a água sem necessidade. Nós vimos também que nós precisamos, além de fazer a nossa parte, o governo precisa estudar medidas que possam levar água a lugares que não tem água. Às vezes a cidade tem muita água e tem pouca população, mas sem o investimento do governo não tem como a água chegar àquelas pessoas, infelizmente. E aí nós temos a nossa poluição, nós falamos dos fertilizantes e dos pesticidas, e eu vou dar um tchau para vocês com um amiguinho nosso que passou nas aulas e nos hangouts dando um oi. Tchau, terceiro ano. Beijo pra vocês.